CBN Vida Ativa. Oferecimento Emagrece Água Verde. Corpo e saúde em dia. Nos siga no Instagram, @Emagrece Água Verde. 11h49, Emagrece Água Verde com André Armstrong. E hoje o Emagrece Água Verde é o também Postura Água Verde. Vamos falar de Pilates, que muita gente utiliza desse expediente, que não é só para isso, mas para questão postural também. E aí, André, tá animado? Bom dia. Foi no Jogo do Operário? Não, bom dia. Foi no Jogo do Operário. Então não tá animado. Não. Um pouco arrependido desse jogo aí, né? Mas faz parte da vida do torcedor. Tava falando com os conhecidos mesmo, faz parte da vida do sócio sofredor do Operário. É, sócio sofredor, hein? Pagando em dia e com a raiva em dia também. Vamos falar de Pilates hoje, né? O que você preparou pra gente? Então, na semana passada a gente trouxe aqui uma frente que foi a ginástica laboral, né? Então eu fiz um comentário no início aqui que, né, não somos especialistas, porém a gente vai trazer assim algumas áreas da educação física importantíssimas que estão com bastante ênfase, né? Hoje no cotidiano. Principalmente, né, o Pilates, você acabou de falar, vamos falar de postura. Então, né, hoje em dia a gente conta nossa população aí, grande parte aí, com a postura inadequada, com essa nossa vida corrida, maioria do tempo sentada, né? Então, o Pilates, né? Uma das frentes do Pilates é a reabilitação. Mas ele pode ser trabalhado como condicionamento físico, como uma parte de flexibilidade, inúmeras frentes. Então, aqui, durante os meus minutinhos aqui, eu vou tentar fazer um agradecimento aqui à professora Carol também, que ela é uma titular do Pilates, hoje atuante aqui em Ponta Grossa. E foi uma das minhas referências para a minha pesquisa, né? A gente fez sempre pesquisa um pouquinho para falar sobre o tema, principalmente quando não é relacionado à nossa atuação profissional direta. Então, agradecimentos à professora Carol, né, por algumas dicas que a gente vai tentar trazer para o nosso público e falar da importância e que a gente consiga transparecer o máximo possível aqui do Pilates. Para a gente falar de Pilates, Emanuel, a gente vai falar sobre uma pessoa que o nome já vai dizer tudo sobre ela. É o nome dessa pessoa, nascida em 1883, lá na Alemanha, com o nome de Joseph Pilates. Então, o Pilates vem dessa pessoa, né? Um grande apaixonado pela atividade física, pelo movimento físico. Foi um aficionado por esses movimentos, por essas ações relacionadas à atividade física desde lá os seus anos de 1883. Ele é nascido, filhos de pai. O pai era um ginasta profissional e a mãe era uma adepta a medicamentos, a produtos, né? A ingestão de produtos e medicamentos naturais. Então, a sua paixão aí pela atividade física, pela, vamos dizer hoje em dia, a palavra natureba, já vem desde a referência dos seus pais. E aos 14 anos, ali, ele frequentando os treinamentos do seu pai de ginástica, ele começou a observar alguns movimentos e começou a realizar em casa, por conta. Ele sempre foi um autodidata, estudando os movimentos, né, analisando os movimentos, principalmente de animais. Ele começou a trazer esses movimentos para a sua vida pessoal aos 14 anos e começou, através da literatura da época, a estudar bastante anatomia. E ele começou ele mesmo, fazer a sua mecânica de movimento e começou a perceber que ele começou a melhorar a sua postura, sua condição física e, principalmente, ele começou a melhorar o seu problema de asma. Então, ele começou a ficar um apaixonado pela atividade física. O Joseph Pilates, juntamente com a sua família, se mudou da Alemanha e foi morar na Inglaterra. Chegando lá em 1912, ali num período pré-Guerra Mundial, ele chegando lá, ele já foi trabalhar em 3 frentes diferentes, todas relacionadas à atividade física. Ele foi um atleta circense, ele foi um lutador de boxe profissional, tudo isso na Inglaterra, e ele foi um treinador das Forças Armadas daquela situação, daquela região, treinando defesa pessoal. Nisso, 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E, como a Inglaterra e a Alemanha, ele era uma pessoa, um cidadão alemão, que foi morar na Inglaterra em 1912. Como a Inglaterra e a Alemanha eram frentes inimigas, o que eles fizeram com a população, com as pessoas alemães daquela região? Foram todos presos e levados a um campo de concentração. Aí que começa a história do Pilates, que sai regionalizado e passa para o mundo. Para muitos, ele foi um grande problema. Para o Joseph Pilates, né, foi uma grande oportunidade.
ele começou a estudar os movimentos, como ele estava num campo de concentração, ele não tinha muito para onde correr. Ele começou a estudar os movimentos que eram feitos ali, principalmente com o uso do próprio corpo, a chamada calistenia, né? E começou a ajudar a população que estava presa ali com ele, os alemães. Alguns soldados, alguns não eram soldados. E começou a obter resultado. Então ele começou a perceber que os soldados ali, muitos ali com membros comprometidos, conseguiram sucesso sem perder os membros. E as pessoas que estavam ali, muitas depressivas, com problemas, começaram a obter resultado. E ali, durante a Primeira Guerra Mundial, ele já começou a escrever os seus métodos. E desenvolver, escrever, ele conseguiu... Tem estudos que dizem que a grande gripe espanhola, que foi uma das maiores epidemias relacionadas a mortes do mundo, as pessoas que estavam naquele campo de concentração com ele, muitas conseguiram sobreviver, né? E eles devem ao fato da pessoa estarem com a imunidade boa. Como aconteceu a nossa epidemia do coronavírus aí, a última aí. E muitos relacionaram a ele. Então, o nosso amigo Joseph Pilates conseguiu sobreviver à guerra. Ali, ele difundiu o seu método, que era hoje em dia conhecido como Pilates. Mas na época, era conhecido como Contrologia, que era uma união de corpo e mente. Não tinha nada a ver com o Pilates. Depois, com uma referência à própria pessoa, eles passaram o nome de Contrologia para Pilates. Dali da Inglaterra, né? Ele estava preso na Inglaterra, ele voltou para a Alemanha. Ficou mais alguns anos morando, atuando como boxeador e trabalhando em circo. Só que a sua grande carreira começou e foi para os Estados Unidos. Ali ele montou seu estúdio, juntamente com a sua esposa, e começou a treinar dançarinos profissionais. E os dançarinos americanos que moravam em Nova York começaram a ver a grande evolução. Flexibilidade, força, agilidade, postural, e dali ele difundiu para o mundo. Então o Pilates começou como Contrologia, difundiu, teve uma enorme marca nos Estados Unidos no ano de 1933, foi feito o método nessa época e passou para o mundo inteiro, chegando ao Brasil somente em 1990. Então o que seria o Pilates? Seriam alguns movimentos físicos direcionados a esse fortalecimento do núcleo corporal, abdômen, glúteo, inferior das costas, com ali uma atuação de um profissional de educação física, juntamente ou separadamente com um profissional da fisioterapia. Somente esses dois profissionais podem atuar nesse segmento. Seu André, falando um pouco da história do Pilates, a gente definiu esse tema para a gente conversar não só hoje, mas também na próxima semana. Hoje a gente trouxe um pouco da história, eu não sabia, ganhei conhecimento com essa parte de esportes, e na semana que vem a gente vai poder falar sobre movimentos, ações, o Pilates em si e por que agora ele está tão popular também. André, obrigado. Até semana que vem você já tem mais um trechinho dessa pauta aí dos estudos. Falamos um pouco do histórico do Pilates, semana que vem a gente deve dar uma sequência falando como é que é a atuação dele hoje no mundo. Não, muito bacana. É importante a gente trazer a história e também essa outra parte do dia a dia.